Então, pessoal, bom dia. Eu fico triste aí com os percalços que estamos enfrentando, né, por causa do dilúvio, mas de qualquer maneira eu fico contente que tenhamos a oportunidade de conversar, né, e discutir um pouco. Esse trabalho, ele é parte do meu atual projeto de pesquisa, assim, o meu projeto principal, que é um projeto novo, não chega a ter 2 anos. Eu não tenho assim muitos resultados, né, mas vou apresentar uma problemática e talvez alguns caminhos. Eu tinha escrito o texto em inglês, né, e ia ficar lendo em português, mas já que, né, somos todos falantes da língua, eu vou falar mesmo livremente, só me referir em alguns momentos a algumas passagens. Uma coisa que eu relendo o texto percebi que eu não deixei muito claro nessa versão escrita, é que o projeto, assim, e o texto, eles têm um interlocutor no pano de fundo, que é o filósofo norte-americano John Searle, que foi quem eu estudei no meu doutorado. Eu estudei no doutorado o naturalismo biológico, que é a proposta de solução de Searle para o problema mente-corpo. Acaba que eu tenho uma visão não muito positiva em relação a essa teoria. Eu acho que o Searle é um grande filósofo, mas mais para a linguagem, realidade social, do que para a filosofia da mente. E esse projeto, assim como o texto, no fundo eles são um ataque, ou tentam desenvolver uma perspectiva bastante diferente daquela de Searle, que é uma perspectiva na qual a consciência é a característica central dos fenômenos mentais. É curioso porque o Searle reiteradamente se diz um oponente do pensamento cartesiano, mas eu entendo que no fundo ele é um cartesiano, assim, é muito próximo ao pensamento de Descartes. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas enfim, é só para explicar que eu estou atacando esse tipo de visão, né? Essa visão na qual a consciência é central, né? Por isso o texto se chama O Poder do Inconsciente, o papel do pensamento inconsciente na tomada de decisão. Eu pensei essa temática, assim, quando soube do evento, primeiramente a partir do resumo do Marcos, porque ia tratar da questão da racionalidade, daí eu quis trazer esse conceito. E imagino que isso possa, de alguma maneira, interessar as pessoas que trabalham com filosofia social e política, porque é uma discussão a respeito da racionalidade. Acho que o Felipe tem, ou tinha um projeto sobre racionalidade coletiva, né? Que eu não falo aqui explicitamente, mas enfim, é um tema conexo. E enfim, é isso, né? A ideia é que eu estou indo na direção contrária a Searle e a Descartes, nesse sentido de não considerar a consciência como essencial ao mental. O Brentano, na sua psicologia do ponto de vista empírico, ele afirma, né, aí a tradução, a segunda edição alemã e a tradução britânica, o Brentano afirma que milhares de anos se passaram antes que surgisse um filósofo que defendesse a ideia de uma consciência inconsciente, que é algo a que Brentano se opõe, né? Mas que já ali pelo século XIX já começava a surgir com força muito antes de Freud, né? O Brentano já discutia essa questão do inconsciente a partir de diversos autores da época. O Freud era aluno dele na graduação, né, nessa época, então já no século XIX ganha força essa ideia de inconsciente que rompe com a maneira hegemônica de pensar até então, né? Então eu trago aqui algumas passagens do Descartes, só assim para exemplificar, uma passagem das segundas respostas às objeções às meditações metafísicas, onde e essa passagem tem na coleção dos pensadores, na tradução brasileira, ele caracteriza o pensamento como tudo aquilo de que nós estamos conscientes, e essa outra passagem das quartas respostas em que ele, a partir disso, nega a possibilidade de pensamentos inconscientes. Então isso, né, era uma visão que, segundo Brentano, era hegemônica até mais ou menos ali o século XIX, né, na filosofia. E na filosofia analítica contemporânea, na verdade, como ela nasce muito influenciada pelo neopositivismo lógico, né, por uma referência muito grande à ciência empírica, há uma certa negligência dessa noção de consciência, de maneira que
no momento relativamente tardio da história da filosofia da mente, é que essa noção volta a ser assim mais central. De qualquer maneira, existe uma ampla aceitação dessa ideia de fenômenos mentais inconscientes, e aí eu pego a contribuição do David Armstrong, que era um filósofo australiano que morreu aí há uns 5 anos, né, em 2014, porque ele ali nos anos 60 já discutia essa temática da consciência, mas justamente defendia a ideia de inconsciente, se opondo à visão cartesiana, né? No início de um texto dele muito conhecido, que eu trabalho nas minhas disciplinas, né, algumas pessoas aqui já leram, o Armstrong diz que há uma tese sobre a consciência que eu creio poder ser rejeitada com confiança, que é a doutrina de Descartes, que a consciência é a essência da mentalidade. Esse ponto de vista assume que nós podemos explicar a mentalidade em termos de consciência, né? E o próprio Armstrong diz, eu não sei agora aqui exatamente onde está a passagem, mas ele diz que a verdade vai no sentido contrário, né? Na verdade, a consciência, ela é um creme sobre o bolo da mentalidade, ela não é o bolo em si, como ele diz. Então, Armstrong, ele já é um oponente dessa visão cartesiana, dessa visão que entende os fenômenos mentais como algo essencialmente consciente, só que, e este é o meu ponto, mesmo se opondo à visão cartesiana, ele ainda dá à consciência um papel muito importante, né? Porque ele considera que a consciência tem uma função biológica fundamental, que é aquela de nos tornar capazes de monitorar os nossos próprios estados internos, que ele, como materialista, entende como estados do sistema nervoso central, e assim, monitorando-os, nós seríamos capazes de integrá-los e, desse modo, produzir comportamentos melhor adaptados ao ambiente. Então, a consciência teria essa função importante, e eu diria, inclusive, que essas colocações do Armstrong são bastante intuitivas. Assim, quando eu comecei a estudar o assunto, eu senti uma certa inclinação a pensar como Armstrong, assim, entender que de fato a consciência teria, né, esse tipo de papel. E aí, nesse caso, haveria um vínculo entre consciência e racionalidade, porque seria justamente a consciência que potencializaria a nossa racionalidade, de maneira que a maneira como nós somos capazes cotidianamente de pensar e nos comportar de maneira racional seria fortemente dependente da consciência. E sem isso, essa nossa capacidade seria, né, decresceria muito. Essa é a maneira que o Armstrong coloca, né? Aqui é uma passagem que ele expressa muito bem isso. Ele chama essa consciência de percepção interna, que aliás é a mesma expressão que o Brentano usa em algumas passagens da psicologia do ponto de vista empírico. Ele diz que é o trecho que está aí. A percepção interna faz possível a sofisticação dos nossos processos mentais da seguinte maneira: se nós temos uma faculdade que pode nos fazer cientes dos estados e atividades mentais que nós estamos implementando, então vai ser possível, vai ser muito mais fácil alcançar uma integração desses estados e atividades para fazê-los trabalhar juntos nos modos complexos e sofisticados necessários para alcançar fins complexos e sofisticados. Então é uma passagem do texto O que é Consciência, de Armstrong, onde ele formula, né, essa ideia da consciência como algo central para o comportamento e para o próprio pensamento racional. Se nós não acompanhássemos os nossos próprios estados mentais, eles correriam soltos, cada um para um lado, e então a nossa capacidade de interagir com o ambiente decresceria, né? O caso, aliás, aqui tem uma seção sobre esse assunto, né? Acho que é aqui que tem a citação que eu não estava encontrando antes. Eu falo um pouco dos argumentos que que Armstrong traz assim, de maneira mais detalhada, né? Passando ao longo dos textos. Mas diante dos limites de tempo, eu passo então diretamente para o Rosenthal, que é o autor da filosofia da mente que mais me interessa hoje, né? Eu fiz o doutorado sobre o Husserl, mas hoje me identifico muito mais com as ideias de Rosenthal.
que articula de maneira muito detalhada, né, e muito bem fundamentada uma recusa dessa visão cartesiana, recusa com a qual hoje eu me identifico muito mais, né? E aí o Rosenthal, num texto de 2008, ele argumenta contra essa visão que vincula a racionalidade à consciência, né? Ele discute em diversos autores, mas eu peguei o Armstrong, porque o Armstrong é um autor que eu já estudo há muito tempo, né? E tenho familiaridade, gosto, então por isso que eu fiz esse texto, um contraponto entre Armstrong e Rosenthal. Aqui, né, eu faço uma alusão de que, assim como a palavra consciência, né, porque a palavra consciência é extremamente ambígua, ela pode ser usada para designar dezenas de conceitos diferentes entre si, embora de alguma maneira relacionados à vida psicológica. A palavra racionalidade também é uma palavra muito ambígua. Então eu faço uma referência a esse texto do Folesdal, que ele diz que o colega dele, John Elster, que tem toda uma obra sobre esse conceito de racionalidade, num artigo panorâmico, que é esse aí que eu cito de 1982, ele fala de 20 sentidos da palavra racionalidade, e o Folesdal, no texto dele, ainda fala de outros, né? Ou seja, só para dar esse vislumbre de que a palavra racionalidade é tão ou mais ambígua do que a palavra consciência, né? Os que fizeram disciplina comigo já estão cansados de ouvir eu dizer isso, né? Que a palavra consciência é extremamente ambígua. Assim também é a palavra racionalidade. Então, por exemplo, o John Elster, nesse texto aí que está citado, ele faz várias distinções. Ele faz a distinção entre racionalidade como uma característica de comportamentos por um lado, ou como uma característica de estados mentais por outro. Aí, sendo de estados mentais, ela pode ser algo que diz respeito a crenças, ou pode ser algo que diz respeito a planos, né, o que passa por conhecimento e ação. Ela pode, né, diz o John Elster, ela pode ser algo individual ou coletivo. Ele cita debate, cita apropriações da teoria do agir comunicativo de Habermas, e por aí vai, né? O Elster fala de diversos sentidos, mas aqui eu fico com uma noção de racionalidade como uma simples coerência lógica entre o conteúdo de proposições, que é mais ou menos a noção que o Rosenthal pressupõe nesse texto. Ele também não faz uma grande discussão de racionalidade. Pela minha leitura, ele meio que está pressupondo isso, que a ideia é que haja alguma coerência, né, entre fenômenos mentais, o que depende dos seus conteúdos, e aí nós temos, segundo Rosenthal, uma motivação teórica para pensar a racionalidade como algo de fato independente da consciência. Então o que eu faço em seguida do texto é trabalhar essa razão puramente teórica e em seguida achados empíricos, né, da psicologia social, que mostrariam que essa racionalidade inconsciente não apenas é algo concebível, mas é algo real. Porque racionalidade inconsciente. Aí é por isso que eu uso os experimentos desse psicólogo social holandês chamado Ap Dexterhaus, né? O nome vai já aparecer aí, a pronúncia é essa mesmo. Foi olhar no YouTube uma entrevista dele na Holanda. É muito difícil, né, gente? Não tem como a gente saber, enfim. Basicamente, né, o tempo já não está tão grande. Basicamente, o argumento de Rosenthal é que se estados intencionais são caracterizados por um certo conteúdo, né, semântico, por exemplo, se nós temos muitas evidências de que esses estados intencionais eles existem de maneira inconsciente. Existem diversos argumentos, né, que vão nesse sentido, para além, inclusive, da psicanálise. A psicanálise foi algo que divulgou muito fortemente essa ideia, mas no campo das ciências cognitivas, né, o conceito de inconsciente e essa temática do inconsciente é muito presente. Então nós temos diversos argumentos, não vou entrar nisso agora, mas enfim, se estados intencionais existem independentemente da consciência, então as relações lógicas entre os conteúdos desses estados intencionais existem ainda independentemente da consciência. Então está dada a possibilidade de que esses fenômenos interajam racionalmente. É uma maneira extremamente sintética como eu estou formulando o que essa seção coloca, né? Tá aí o nome dele, ó, Dexterhaus, Ap Dexterhaus.
é esse nome aí, D-I-J-K-S, não tem como a gente saber, então eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que se diz? Aí o YouTube, né, me salvou. O Rosenthal, nesse texto que eu estou me baseando, que é um texto chamado A Função da Consciência, aliás, Consciência e Sua Função, é o título, que o Rosenthal está aí defendendo a visão realmente contrária do Searle, porque o Searle, na Redescoberta da Mente, tem uma passagem que diz consciência e seu lugar na natureza, e ele defende a realidade da consciência a partir do fato de que ela supostamente desempenharia uma função essencial, que teria vantagem evolutiva. O Rosenthal está indo no sentido exatamente oposto, né, desse texto. E aí, ele diz que além desses argumentos puramente teóricos, ele vai se basear em vários estudos empíricos, e realmente ele cita toda uma literatura, mas eu me atenho então a esse texto do Dexter House. Só uma coisa que eu vou falar aqui do texto, que eu acho que seria interessante, assim, a respeito dessa continuidade dos estados intencionais, mesmo numa situação de inconsciência. Eu coloquei esse exemplo aqui bastante cotidiano. Eu disse, né, que se eu escolho virar à esquerda enquanto eu estou indo para a padaria, no momento em que eu estou completamente distraído, isso é porque eu tenho a crença, né, com o conteúdo de que a padaria está à minha esquerda, por mais que eu não esteja pensando sobre essa crença conscientemente. Assim, é uma rápida situação cotidiana que vai justamente nesse sentido. Né? Lá em Fortaleza eu morava a 15 minutos da Universidade Federal e eu sempre ia a pé, e geralmente, assim, quando eu dava conta, eu já estava na universidade, né? Eu ia aquele caminho com frequência e nem pensava no caminho, mas eu estava seguindo o caminho. Eu não fui para o centro da cidade, eu não fui para a Parquelândia, né? Eu fui para a Universidade Federal. Nem foi atropelado. Não foi atropelado, enfim. De alguma maneira, esse meu comportamento continuava racional, mesmo que eu não estivesse conscientemente indo para a universidade naquele momento. Prosseguindo, que eu tenho 3 minutos para os 20, né? Vou tentar aqui me controlar, mas eu avanço um pouquinho. O Dexter House, então, ele propõe alguns experimentos que o mote é justamente essa coisa que o Freud coloca numa passagem que não tem ali a referência, infelizmente. Ele não diz onde o Freud escreveu isso, mas Freud diz o seguinte: quando toma uma decisão de menor importância, quando tomava, né, ao tomar uma decisão de menor importância, eu sempre achei vantajoso considerar todos os prós e contras. Em assuntos vitais, entretanto, a decisão deveria vir do inconsciente, de algum lugar de dentro de nós mesmos. Então, o Dexter House, ele toma isso aqui como mote. Assim, o que ele está defendendo é que, na verdade, quando a gente tem que tomar uma decisão importante, a gente não deve pensar inconscientemente. É melhor que a gente deixe o inconsciente agir. E isso é justamente essa noção do poder do inconsciente, né? Porque o Dexter House, ele menciona estudos empíricos aqui, a literatura sobre o assunto, né, um texto de 98, um texto de 2002. Ele diz que estudos empíricos mostram que a consciência é capaz de processar 40 a 60 bits de informação por segundo, o que equivale a uma pequena sentença, ao passo que, segundo ele coloca aqui, o poder combinado do pensamento consciente e inconsciente seria de 11 milhões e 200 mil bits. Então, como ele diz, se o inconsciente é um computador moderno, a consciência não é mais do que um velho ábaco. Nesse ponto, eu vi que ele inclui, né, uma boa parte desses 11 milhões é simplesmente o processamento visual. Né? Eu não coloquei aqui a citação, mas ele diz que a nossa capacidade de processar a visão consome por segundo em volta de 10 milhões de bits de informação, né? Para conseguir distinguir todos esses detalhezinhos aqui que todos nós estamos vendo agora. Então, essa é uma forte evidência de que realmente o inconsciente é muito mais poderoso. Dividindo esse número pelo 40 ou 60, dá entre 190 mil e 280 mil vezes maior. É um poder avassalador, né? E aí, eu vou realmente passar, faltam 30 segundos para os 20. O Dexter... Eu falei demais. Olha, eu não gosto de passar, mas enfim. Mediador Eu fui muito mediador, eu fiquei acostumado. Auto-mediador muito rigoroso.
Pois é. O Dexter House, ele ele realiza 4 estudos empíricos, entre vários, né, artigos e livros que ele publicou, mas eu peguei um artigo que propõe 4 estudos que são extremamente complexos, né? Existem muitos dados, tratamento estatístico, então o que eu vou falar aqui é apenas assim, pequenos detalhes, mas que são relevantes para o nosso tema. Primeiramente, ele propõe um experimento onde um certo número de pessoas deve avaliar 4 apartamentos. Eu vou ler aqui a passagem, né? Acho que é melhor. O experimento 1 foi era baseado em informação sobre 4 apartamentos hipotéticos que eram descritos de acordo com 12 atributos, totalizando 48 peças de informação. Todos os apartamentos eram descritos com atributos positivos, por exemplo, fica numa área muito legal, ou negativos, é um lugar barulhento. Mas um deles era o mais atrativo, com 8 características positivas e 4 negativas. E os outros, aliás, um outro era o pior, que era o contrário, 4 positivas e 8 negativas. E os outros 2 eram relativamente neutros, com 6 características positivas e negativas, né? 63 estudantes de graduação, 48 mulheres e 15 homens da Universidade de Amsterdã, né? Estudantes da universidade. Esses estudos geralmente são feitos com estudantes das universidades. Eles foram colocados aleatoriamente em 3 condições. A primeira é que eles tinham que decidir imediatamente qual apartamento. Eles ouviam as descrições e imediatamente, sem nem um segundo, escolhem um. Assim, era imediato. O segundo era uma situação... Não. É aqui em cima. Os outros participantes tinham alguns minutos para pensar sobre a escolha, pensar sobre os apartamentos e dar a escolha. Então é a condição de pensamento consciente. E outros tinham alguns minutos, mas eles eram distraídos por uma tarefa de teste psicológico. Eles tinham que fazer algum teste psicológico que atraía totalmente a atenção consciente deles para outra coisa. E ao final do teste, ou seja, sem ter pensado conscientemente sobre os apartamentos, aí eles tinham que tomar a decisão. O resultado que ele mostra com dados estatísticos é que os participantes que estavam nessa condição imediata, assim, que eles diziam de uma vez, e os participantes que pensaram conscientemente, eles não foram capazes de diferenciar qual seria o melhor apartamento, enquanto que os que não puderam pensar conscientemente, mas tiveram tempo para pensar, eles conseguiram, né, assim, estatisticamente, eles conseguiram distinguir mais, né, o apartamento. Ou melhor dizendo, aparecia uma diferença entre os apartamentos que mostrava que eles tendiam ao que seria o melhor apartamento. Esse é o primeiro experimento. E o outro é bastante parecido, né? São 4 apartamentos, mas são com 15 atributos, um mais atrativo com 8 atributos positivos, 4 negativos e 3 neutros, e os outros 3 são mais ou menos a mesma coisa, 5 positivos, 6 negativos e 4 neutros. 94 participantes, 80 mulheres e 14 homens. Eles foram também alocados aleatoriamente naquelas 3 condições, e nesse caso, o resultado, assim, entre outros, mas o que eu estou focando aqui, é que 59,3% dos participantes na condição de pensamento inconsciente fizeram o que seria a escolha correta, entre aspas, enquanto que apenas 47% das pessoas na condição de pensamento consciente e 36,4% da decisão imediata conseguiram escolher corretamente. Ou seja, por mais que os experimentos todos tenham seus problemas, né, possam ser feitas objeções, mas esse resultado dá um indício de que um pensamento inconsciente é mais adequado do que o pensamento consciente. Eu fiz aqui algumas considerações finais e eu faço um epígrafe, né, para essas considerações finais com essa citação. Não sei se alguém vai conseguir reconhecer de quem é. Diz aí o nosso autor: querer me aparece, acima de tudo, como algo complicado, algo unificado somente enquanto palavra.
A pessoa que quer comanda algo dentro de si mesmo que obedece ou que ela acha que obedece. Nós temos o hábito de ignorar e enganar a nós mesmos sobre essa dualidade através do sintético conceito de eu. O nosso corpo, no final das contas, é apenas a estrutura social de muitas almas. Alguém sabe quem é? Estou bem curioso. É um... Hã? Você falou? Bonito. Assim. É de Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, né? o aforismo 19, Além do Bem e do Mal, porque teve um tempo que eu estudei Nietzsche, né? Assim, há muitos anos, e essa é a frase de Nietzsche assim, que mais me marcou de todas elas: o nosso corpo é a estrutura social de muitas almas, que é justamente aponta para isso, né, que eu estou discutindo aqui. Enfim, acho que não preciso nem falar tanto. E, enfim, acho que posso ficar por aqui, né? Já estou com uns quase 26 minutos agora. Agradeço a atenção. Obrigado. Você... Pelo que eu entendi das três, eu acho que eu posso tirar uma coisa comum, não sei se eu percebi direito ou não. Os três tentam evitar um certo solipsismo, né? Porque quando a gente fala em lógica, quando a gente fala em consciência, parece que tem algo que só funciona o ser humano diante do mundo sem nenhuma conexão com vamos dizer, o social, que é uma palavra meio desgastada, né? Mas eu acho que os três tentaram fazer isso, né? A compreensão epistemológica, a cognição, ela precisa do apoio da comunidade, da cultura, do social. Entendi bem? Minha pergunta é essa? Não. No seu não. No seu caso não. A pergunta seria essa. Mas nós teríamos feito de uma maneira solipsista. Não, contrário. Vocês fazem uma crítica ao solipsismo também. Vocês não é nenhuma crítica, vocês evitam. Nem considera. Sim, o solipsismo é uma armadilha moderna. Acho que o tipo de maneira que é introduzido temas modernos, especialmente cartesianamente, faz com que esse tipo de crença pareça fazer sentido. Acho que a filosofia contemporânea, ela é acho que a própria pergunta se existe mundo externo, ou se existem outras mentes fora da minha, ou que tipo de acesso eu tenho a isso, se é só mediado por conteúdos mentais, isso já não faz tanto sentido. Acho que a própria pergunta ela já não é colocada dessa forma, né? Acho que em vários momentos das apresentações, esse sentido de uma naturalização, né? Você não está pensando mais em termos de um sujeito destacado do objeto, né? Ou de uma mente completamente deslocada do mundo, tentando resgatar esse contato com o mundo a partir de algum tipo de elemento representacional, né? Ou da prova da existência de Deus, lá do Descartes. Mas quando você fala de indivíduos e organismos, né? Uma espécie de acoplagem desse organismo já no meio ambiente, não faz lá muito sentido. Esse organismo não é solipsista, ele tem interações dinâmicas com o ambiente. Eu acho que é uma maneira de se pensar meio datada, né? Como se essa pergunta sobre a existência do mundo externo, acho que contemporaneamente a gente não está nem respondendo sim ou não. Então, essa pergunta não é colocada, eu acho que não é um ponto de partida desses filósofos contemporâneos, né? Acho que de várias vertentes diferentes. Acho que tanto fenomenólogos quanto filósofos analíticos. E eu sou wittgensteiniano, acho que cognição e linguagem são fenômenos públicos, institucionais. Agora, há de todo modo, de fato, esses termos, né, e falar em solipsismo e essas questões que o Marcos citou, de fato não é nem sequer mais colocado como questão relevante, né? Mas não deixa de acontecer uma coisa curiosa. O que eu chamei ali na minha apresentação de epistemologia tradicional, eu estou me referindo a uma epistemologia que se faz nos anos recentes, não é aquela antiga. Ela mesma, ao tratar o conceito de justificação, por exemplo, né, como prioritário, herda algo do projeto cartesiano, algo.
mas não o modo de resolver a questão. O que é que ela herda do projeto cartesiano? A ideia, né, a hipótese de que se há um modo de justificar, de validar o conhecimento que nós alegamos ter, ou as crenças que alegamos ter justificadas, esse modo de justificar isso deve recorrer a critérios, né, que não sejam circulares. Se eu dizer assim, eu estou justificado em crer em algo, a maneira de explicar isso que a epistemologia se coloca como tarefa não pode ser do tipo, eu tenho razões para crer em algo. Isso seria dizer o mesmo. Eu tenho que achar um modo de explicar o que significa estar justificado que não recorra à noção de justificação. Eu tenho que achar um modo de explicar o que significa estar epistemicamente justificado que não recorra a noções epistêmicas. Descartes faz isso fazendo como? Ele recorre à noção de indubitabilidade. Se é indubitável, pronto. Então, a clareza e a distinção são critérios mentais, assim, né? São critérios que explicam o que significa estar justificado, mas que não são critérios epistêmicos no sentido estrito. Nesse sentido, a epistemologia tradicional herda o projeto, só que não formula dessa maneira. Então, essas questões como se o fundamento para isso é um fenômeno mental ou não, a maneira como a epistemologia tradicional coloca a questão evita esse tipo de pergunta, nem sequer se coloca, porque ela não teria mais como ser respondida nesses termos. Mas o projeto, num certo sentido, é resgatado pela epistemologia tradicional. E, pelo que a gente viu ali, ou abandonado ou completado por uma epistemologia naturalizada. E no que me diz respeito, assim, eu não tinha pensado, né, no trabalho do ponto de vista desse conceito de solipsismo, mas eu acho que é realmente o caso, inclusive no sentido dessa frase de Nietzsche, né, de que o próprio indivíduo é uma sociedade, né, que há uma pluralidade de processos mentais independentes entre si que interagem, que lutam, né, que é uma ideia que o Donald Davidson resgata de Freud, por exemplo, na sua filosofia da psicanálise, que seria até uma coisa a ser discutida também no desse projeto em algum momento futuro. E para concluir, assim, eu diria que essa multiplicidade de almas de que fala o Nietzsche, certamente ela precisa ser pensada como algo que corresponde a uma multiplicidade de maneiras de pensar que a pessoa encontra no social, né? Então, assim, eu jamais pensei na noção de solipsismo, mas acho que você tem razão. Eu tenho Só mais um comentário a respeito disso. Eu acho que a trilha para fora da modernidade é muito longa e difícil, né? Eu acho que em vários momentos, discutindo linguagem, mente, a cognição, racionalidade, é como se houvesse uma escorregadia, caminho para fora especialmente do cartesianismo, né? Acho que em vários momentos é difícil a gente sair dessa plataforma de pensamento no qual nós somos educados, que é pensar esses elementos, linguagem, cognição, mente, racionalidade, de maneira individualista, internalista, de maneira mentalista, né? Sempre muito representacional. E individualista, né? Eu acho que o individualista, especialmente algo que é construído individualmente, internamente ao sujeito, e depois, eventualmente, você usa a linguagem para comunicar para outros sujeitos. Mas eu acho que essa imagem é difícil, né? É uma imagem que nos mantém cativos, né? Acho que são esforços, né, para pensar para fora disso. Eu não sei, tem uma questão para Marx e uma para Tarek, né? Para Marx, pegando um pouco esse link com o debate propriamente da social cognition, né? Até pensando na coisa da fake news e tal, que ia debater também com o França. Eu fiquei pensando, assim, nesse link entre deep disagreement e essa ideia do I know, né? Porque eu acho que uma coisa nesses exemplos do I know, né? I know que eu não saí da Terra, né? Eu sei que eu existo, né? Eu fico pensando se há algum critério para distinguir isso propriamente de crenças, né? Assim, de beliefs. Eu não sei se essa ideia do I know é propriamente uma ideia de conhecimento, assim, né? Porque
quando você transfere para essa ideia de crença, o que a gente vê é assim, I know que é verdade, é uma madeira de piroca, né? Assim, como é que surge essa crença de que seja, digamos assim, que tem uma força tão grande, epistêmica, né? Que mesmo que a pessoa chegar e dizer, olha, o que é fake news, né, propriamente, existe um apelo de discurso de verdade que eu acho que enfim, parte aí de várias premissas, até uma delas, por exemplo, da ideia de confiança, né? Qual é aquele meio que você confia que está emitindo ou que fala a verdade, né? Então, eu acho que há um processo, né, para você tomar certas crenças como verdadeiras, inclusive de descreditar determinados meios, né? Então tem assim, em que eu confio? Qual é o meio que eu confio? Então quando a mídia tradicional não fala mais a verdade, né, eu confio na corrente do WhatsApp. Enfim, e aí como essa crença ela se estabelece de uma maneira que se coloca como verdade, né? Eu queria entender assim, se você vê que se há certos critérios ou o que é que, digamos, está por trás de eu tomar propriamente uma crença como justificada, né? Se você considera isso também num projeto, quer dizer, dentro de uma revisão da lógica, se há a possibilidade de repensar também esses pressupostos de uma crença ser tomada como justificada, né? Essa é uma questão e para Tarek, o que a gente está tomando aqui propriamente como conceito de consciente e de racionalidade, né? Entre os 30 e tantos aí, né? De racionalidade, porque assim, e aí um pouco aqui a gente está abrindo realmente para uma discussão, né? Assim, digamos, eu venho me incomodando muito, até no trabalho das emoções políticas e tal, né? Assim, primeiro, de quando houve uma distinção entre racionalidade e emoções, né? Porque o que me parece é que mesmo no discurso moderno, se pensar até, enfim, no utilitarismo, você tem uma base de uma ideia de racionalidade que, enfim, tem por trás uma ideia de natureza humana, de certos desejos, de pulsões, etc. Ao meu ver, o único que realmente, digamos, coloca uma ideia assim mais, ou seja, mesmo na ideia de uma racionalidade instrumental, quer dizer, qual é o melhor meio para se atingir um fim, você não está pensando a emoção como um outro ou algo tipo. Me parece que algo só surge como uma figura provavelmente diferente em Kant, mas assim, isso a gente precisaria também discutir, porque eu acho que mesmo ali não existe, portanto, uma cisão absoluta, assim. Mas no caso do consciente eu acho que ainda é mais difícil, porque assim, esses exemplos de inconsciente eu não consigo ver aí no sentido que o próprio Freud trabalha no inconsciente. Nessa minha pesquisa, né, tem muito essa ideia assim, de o que está por trás de determinadas crenças também, enquanto, por exemplo, o conceito de patologia social, ou seja, quando a gente não articula conscientemente determinadas experiências, porque existe um bloqueio cognitivo socialmente mediado, que aí, enfim, e conceitos clássicos como alienação, ou patologia social, ou outros que pensam assim, quer dizer, o que é que está por trás da formação das minhas crenças que eu não consigo, de maneira consciente, articular determinadas experiências. Eu acho que nesse exemplo, por exemplo, que você deu da padaria, o exemplo do apartamento, me lembrou muito assim, algo mais parecido com o fato de quando eu estou dirigindo eu não estou pensando em que eu vou apertar o acelerador ou apertar a embreagem para passar a marcha. Mas houve um processo de aprendizagem que é fundamentalmente racional, quer dizer, a racionalidade, na verdade, ali, ela só incorporou um processo de aprendizagem de forma que eu não preciso ficar sempre pensando em apertar a embreagem para passar a marcha. Mas eu acho que é algo muito diferente quando Freud está pensando aí que várias experiências que eu tenho, elas não estão vindo à tona de maneira consciente, assim, e nunca vieram, né? Assim, há muita coisa que perpassa o meu desejo, o meu modo de agir, minhas escolhas, minhas preferências, que isso é que é inconsciente, quer dizer, o que é que perpassa
essas minhas ações, que dentro de um modelo, um paradigma mais, vamos dizer, de escolha racional, etc., seria mais claramente racional, etc., mas que na verdade é algo muito por trás disso, né? E assim, eu acho que esse é um problema muito forte hoje, porque se você passa por pressupostos de teorias liberais, você tem uma ideia de racionalidade ali que tem um pavor a qualquer análise mais psicanalítica, né? Assim, de que há algo por trás, então isso. E eu acho que talvez, queria entender assim, se nesse projeto de resgatar uma ideia consciente, que eu acho fascinante, acho muito interessante, se, quer dizer, o que é que a gente está tomando realmente aí como modelo de consciência? Seria esse mais psicanaliticamente formado, ou se seria esse, desses exemplos que me parece ser mais próximo à ideia de que não está claramente racionalizado, mas que houve um processo também, né, enfim, o que é que a gente está pensando aí como inconsciente? Porque eu acho que se a gente pensar nesse modelo mais psicanalítico, né, aí eu acho que seria uma outra figura, inclusive que, e aí é uma curiosidade também, que eu percebo que no debate hoje há uma resistência muito forte, né, assim, de pensar teoria, mesmo como uma revisão de racionalidade, mas que realmente compre esse modelo de inconsciente como Freud pensou. Quem começa? Desculpa até ter me delongado. Acho que eu vou fazer só um gancho com a pergunta do Felipe a você. Eu acho que vários exemplos, acho que a última apresentação que eu vi sua também sobre a sua pesquisa atual, e os exemplos que você apresentou hoje, o exemplo que o Felipe usa a respeito do carro também, é até uma palavra que você usou, né, me chamou a atenção para uma outra tradição em filosofia das ciências cognitivas. Talvez ela pudesse desempenhar um papel nisso. O Felipe você falou sobre o seu caminho que você faz, né, perto da sua casa para a universidade lá em Fortaleza. O Felipe comentou sobre o aprendizado dele na direção, e ele dirige hoje sem pensar em passar as marchas que vão ser passadas, e ele usou a palavra incorporado. Eu acho que vários exemplos que você está usando sobre conhecimento inconsciente ou de racionalidade inconsciente me parece ser conhecimento de uma ordem prática, de um tipo de razão prática, algo que poderia ser apresentado numa escola mais anti-intelectualista como um domínio de uma determinada técnica. Né? Você não precisa ter um acesso, digamos, cognitivo a partir de um conteúdo veritativo, verdadeiro ou falso, mas você aprende um treinamento, se for um treinamento bem sucedido, você incorpora, né, no seu cotidiano. E é curioso, você corporifica, né, você torna aquilo corpo, né, de maneira que você pode ter uma memória procedimental independente de ela ser consciente ou não. Eu não sei se faz sentido, mas esse tipo de cognição corporificada, ou cognição inativa no mundo, a partir dessas trocas dinâmicas com o meio, será que não desempenha um papel também talvez não seja um outro capítulo dessas várias maneiras de se falar inconsciente? Então começo, né? Veja bem, em relação ao que se pensa como inconsciente, nesses autores certamente não é propriamente o inconsciente psicanalítico, embora eles apontem certas afinidades, né? Nesse texto, O que é a consciência, o Armstrong diz que a forma dele é muito próxima, só não está comprometido com a ideia de repressão. O Rosenthal me disse em troca de e-mails que ele acha, assim, ele tem uma postura simpática em relação à visão psicanalítica, embora ele tenha certas objeções a Freud. Mas essa perspectiva de inconsciente é uma perspectiva que surge de uma determinada concepção da consciência como propriedade de estados mentais, que são as chamadas teorias de ordem superior. É uma coisa que eu deixei completamente de lado, né, quando comecei a falar sobre o texto, assim, pulei essa parte. O que acontece é que eles pensam em relação a determinados fenômenos mentais, seja estados, eventos e processos mentais, que eles têm características típicas, que são especialmente as características sensoriais
e as características intencionais, ou seja, o modo como é sentir determinadas sensações, percepções, emoções, quando elas chegam a ter aspecto qualitativo, ou então essas propriedades de ser a respeito de objetos e estados de coisas. A tese deles é que essas propriedades, e aliás eu estou falando aqui mais do Rosenthal na verdade, essas propriedades elas existem independentemente da nossa consciência delas. Porque o Rosenthal pensa justamente a consciência como propriedade de estados mentais em termos de uma consciência transitiva, ou seja, um estado mental consciente é aquele do qual eu estou consciente. Então o inconsciente é isso, né? É uma descrição de estados mentais que eles não, em um dado momento, não estão sendo monitorados pelo próprio sujeito. E aí naquele momento, né? Mas já foi, né? Pode ter sido. Está mais ideia de hábito, mas já foi, mas pode eventualmente nunca ter sido. Mas acho que também tem uma diferença entre inconsciente e subconsciente também, né? Porque essas operações automáticas que a gente faz, né? Sem pensar, dirigir um carro falando, isso não é mais inconsciente, isso é um automatismo que a gente criou. Veja, eu acho que a psicanálise faz a diferença entre inconsciente e subconsciente, né? Claro, eu falo inconsciente, não está se referindo a esses processos automáticos. O inconsciente e o pré-consciente, né, diz o Freud. Acho que a palavra o pré-consciente é diferente, né? O pré-consciente enfim. O termo que eu conheço em alemão é Vorbewusst, né, pré-consciente. Eu acho que isso é que é traduzido em inglês como subconsciente. Que é Vorbewusst, Unbewusst e Vorbewusst. Mas, veja, esses exemplos, né, de que eu estava caminhando e virei sem estar pensando, são apenas exemplos que eu usei, assim, mais, como é que eu posso dizer, exemplos mais palpáveis, de que de fato nós praticamos determinadas ações sem estar pensando sobre elas, e isso significa que os estados mentais têm uma existência independente da consciência, atuam sobre o nosso comportamento, de maneira que não se torna muito viável pensá-los enquanto meras disposições, que é o caminho do cartesianismo, né, para entender esses estados inconscientes, como se fosse de alguma maneira de disposição, mas essa é uma disposição que atua no comportamento, então é complicado pensá-la como uma disposição. Mas aí, voltando, que a pergunta dele me desviou um pouco, você dizia... Então, o inconsciente é isso, né? Esses fenômenos têm essas propriedades que elas podem existir independentemente da consciência, e aí a ideia é rastrear como tais fenômenos funcionam, interagem entre si. Então é uma noção de inconsciente que ela é mais assim, descritiva dos estados mentais. Ele não pensa no inconsciente como uma instância, né? como Freud em alguns períodos, né, formulava. Eu acho que tem algo que eu não respondi ainda. Qual é a noção de inconsciente? É isso. E acho que vai nesse sentido, né? Assim, esses são alguns exemplos, mas algo como uma tomada de decisão, né, em relação a algo importante, como escolher a moradia, não me parece algo que pode ser pensado em termos de automatismo, né? Assim, eu acho que já é algo mais elaborado. Mas é porque o inconsciente para Freud ele não passou, né? Assim, porque eu acho assim, esse conscientemente ter escolhido aquele apartamento, digamos, eu acho que você teria boas razões, mesmo que elas não estão claramente articuladas. Quer dizer, no caso, por isso que eu acho que ele até está salvando a ideia do consciente em detrimento da de razão, né? Mas pode ser às vezes o contrário, né? O inconsciente. Mas é isso. O que ele quer mostrar é que a razão é independente da consciência. Que a razão está no inconsciente. A ideia do inconsciente como irracional não é o caso. Esse é o ponto. Que seria mais próximo a Freud. Esse é o ponto. O inconsciente como às vezes prejudicando as suas escolhas, entende? Não dando boas razões, ainda que não claramente justificadas de maneira racional, né? Assim, em determinadas situações, mas ele levanta justamente isso, né? Sim, que inconscientemente eu posso agir de maneira extremamente racional. Aí aí o que é razão? Né? Razão, nesse caso, a racionalidade seria a característica de que certos conteúdos intencionais são coerentes, aí isso vai guiar as interações entre esses fenômenos intencionais,
que aí, né, ocorrerá de maneira racional. São pensadas como interações causais entre os processos cerebrais, né, mas aí essas interações vão estar obedecendo padrões de racionalidade na medida em que há uma coerência entre os seus conteúdos. Claro que é um sentido muito simples de racionalidade, mas é mais ou menos o que ele pressupõe nesse texto, e até caberia, né, aliás, caberá nessa pesquisa desenvolver mais o conceito. Eu vou só responder a ele, aí eu passo para você. No caso, o Rosenthal ele não é nativista, né? Mas inclusive na discussão do evento passado, né, me parece que essa contribuição que você coloca ela é bastante pertinente no que diz respeito à questão das sensações, porque ele defende a ideia de sensações inconscientes, o que é uma coisa à primeira vista contra-intuitiva. Grandes filósofos como Thomas Reid e Saul Kripke, por exemplo, enunciaram o vínculo essencial entre sensação e consciência, mas ele defende a ideia de sensações inconscientes, e o nosso caminho para encontrá-las seria justamente o de que, enquanto elas são inconscientes, elas permanecem tendo um papel na nossa habilidade de discernir entre elementos no ambiente. Então, é uma colocação que você fez naquele evento passado que me parece assim, algo que eu pretendo rastrear, porque especialmente nesse caso me parece bastante pertinente, né, ao que ele coloca, porque o fenômeno mental então existiria especialmente enquanto ao que diz respeito ao exercício de uma habilidade. Você. Durante a tua fala e quando o Campelo tirou a dúvida sobre o inconsciente, voltou para mim essa questão. Quando tu falaste desse conceito de inconsciente, me lembrou um pouco quando tu fala, quando paguei a cadeira sobre isso aí contigo, sim, sobre o conceito de foco e periferia da consciência. E é complicado porque você considera a consciência como essencial mental. Eu queria saber se existiria uma diferença, poderia esclarecer se existe alguma diferença entre esse inconsciente que tu fala em Rosenthal, nos autores, e aquilo que Surley considera essa periferia da consciência. Porque parece que, quando o Campelo falou, ele estava considerando que esses exemplos que tu desse, do dirigir, seria algo não inconsciente, mas algo periférico à consciência, e que o inconsciente seria algo externo à consciência. Mas talvez Surley pegue esse pensamento inconsciente e coloca como periférico, porque ele quer justamente salvar essa crença da consciência como essencial mental, entende? Sim. Então, existe uma diferença entre essa periferia da consciência e o inconsciente, ou isso que se chama de periferia da consciência seria para esses autores um inconsciente mesmo? Olha, para ele a periferia é consciência, né? Por mais que esteja na periferia e por mais que esteja no limite do desaparecimento, ela é consciência. Em alguns momentos chega realmente a desaparecer, e aí não é consciência, porque no momento em que eu estou atento à sua pergunta, eu estou, por exemplo, consciente de que há uma garrafa de café, mas né, a minha atenção está voltada a você e ela tende a ficar no limite do desaparecimento. Mas enquanto ela ainda se manifesta de algum modo, ela é consciente. Claro que tudo isso é muito difícil de determinar, até porque na nossa vivência a gente vai estar sempre interagindo com o que está no foco. Então é difícil saber o que é periferia e o que desaparece no inconsciente, mas eu não sei, assim, eu não entendi bem como essa noção de periferia se encaixaria com o que ele coloca, assim, porque o que ele disse foi que os exemplos que eu dei dos fenômenos inconscientes são exemplos que se manifestam na ação. Mas o que essas teorias colocam... Mas é como o Campelo falou, que ele falou uma hora que ele entendeu que talvez esses pensamentos que são ditos inconscientes talvez sejam puxados pelo hábito e tudo mais. E nesse caso, desses pensamentos como o dirigir fosse uma coisa gerada pelo hábito, não é que eles são inconscientes, mas eles são apenas periféricos, entende? Pode haver casos que sim, mas em muitos casos não. Tá? Assim, eu cito como exemplo situações que eu acho que eu falei até em aula, né? Exemplos, situações, sei lá, que eu acordo pela manhã e estou preparando o café, aí eu penso, esqueci, tenho que pegar o açucareiro.
e quando eu olho, o açucareiro está na mesa. E em determinadas situações só posso ter sido eu a ter pego o açucareiro, mas eu realmente não tenho nenhuma lembrança e me espanta ver o açucareiro sobre a mesa. Então essa é uma situação em que eu diria que a ação foi praticada de maneira inconsciente mesmo, o que é favorecido pelo sono, né? Assim, você está ainda acordando, enfim. Mas é um tipo de experiência na qual... e o exemplo do motorista de caminhão, né? Acho que na disciplina que eu ministrei, eu falei bastante sobre esse exemplo, que é um exemplo famoso do Armstrong, né? Nesse texto do What is Consonance. Ele coloca circunstâncias que, aliás, algumas pessoas para quem eu dei aula relatavam, né, ter passado por isso, circunstâncias em que uma pessoa está dirigindo à noite, ele dá o exemplo de um motorista de caminhão, e aí, de repente, quando ele se dá conta, ele está num lugar bem distante de onde ele estava inicialmente, sem ter percebido de maneira nenhuma a passagem do tempo. Então, é uma situação na qual ele estava dirigindo, né? Teve que mexer no volante, nos pedais, tinha que ter tido alguma espécie de percepção, porque ele está caminhando, né, dirigindo pela estrada, talvez tenha que fazer uma curva, mas ele não teve nenhuma consciência desses estados. Aí é justamente o exemplo que Armstrong usa para diferenciar entre o que ele chama de consciência perceptiva e a consciência introspectiva. Ele tem a tentativa dele de mostrar aqui a percepção sem a introspecção. E aí, nesse caso, seria o desempenho de uma ação, como ele coloca, mas que não é consciente de modo algum, não é a periferia de Sandler, é inconsciente mesmo nesse sentido de Armstrong, né? De um estado mental que não é monitorado. Ok. Tá. Só um comentário a respeito do comentário do Tarek. Eu acho que uma das tradições importantes, uma das vertentes importantes do nativismo é exatamente a sensória motora, né? Tenta articular sensação e percepção com essa habilidade motora dos organismos no meio onde está inserido. A tese é que a percepção ela não seria uma faculdade passiva, mas ela é constitutivamente ativa, né? A maneira como o organismo se desloca. Né? Você teria todo esse ambiente de habilidades, domínio de habilidades e não só de conteúdos veritativos. Talvez seja uma boa mesmo, né? Sensória motora. De desenvolver, né? Talvez até de articular as pesquisas, né? Sim. Ok, a pergunta as várias perguntas, né, da colocação do Felipe, assim, eu acho que muito importante, eu não falei sobre isso, o exemplo que essa tradição da Índia epistemology usa é um exemplo sobre a certeza, que é o último texto digamos, editado póstumamente do espólio do Wittgenstein, que ele estava escrevendo poucos dias antes da morte, onde ele estava reagindo a essas proposições do Moore. Ele estava reagindo negativamente, com perplexidade do uso do eu sei que com aquelas proposições todas que o Moore usa. Ele acha que aquele tipo de uso do operador epistêmico eu sei que para aquelas proposições é agramatical no sentido wittgensteiniano. Ela viola os nossos usos do eu sei que. Por quê? O que é importante naquela lista que o Moore faz não é a verdade, né, daquelas sentenças. Em verdade, também não é a forma lógica daquelas sentenças. Porque elas todas são proposições empíricas. Né? Por exemplo, é muito curioso se você pensar, eu sei que eu tenho... Seres humanos têm cérebro. Bem? Isso não é formulado pela gente. A gente quase nunca formula uma sentença como essa. Eu acho que talvez em contextos muito, digamos, especializados, que você vai falar uma sentença como essa. Quando ela é formulada, ela tem um ar de trivialidade. Né? E a negação dela, apesar de ser possível logicamente, ou a falsidade de ser possível logicamente, do ponto de vista semântico, pela forma lógica dela, ela parece não ser aceitável. Ela parece provocar algum tipo de reação. Pô, o que você está falando? É óbvio que isso acontece. Então ela não é formulada e ela também a rejeição dela não é aceitável. Né? Você tem uma convicção sobre aquilo. Bem, todo ser humano tem cérebro, isso é feito... Como é que você chega a essa verdade? Se for uma verdade. Né?
é por verificação, ninguém nunca verificou isso. E talvez é inviável você verificar se todo ser humano tem cérebro. É uma verdade a priori? Certamente não. É uma verdade baseada em indução. Quantos cérebros eu abri? Quantas pessoas eu abri para ver se tem cérebro? Eu nunca fiz isso. Okay? E o mesmo cientista deve ter feito com muito poucas espécimes. Né? Então não é bem uma generalização a partir de determinados elementos particulares. O ponto que eu acho fascinante dessa Hind Epistemology não é o tipo de conteúdo empírico, não é a forma lógica dela, mas é a função ou o papel normativo que ela desempenha, o papel de regra que ela desempenha nas nossas atividades, no nosso sistema de crenças. Ela funciona como uma Hind, uma dobradiça, que tem que permanecer parada, estável, sólida, para que a porta se movimente. Se você retira a Hind, a porta cai, ou você não consegue abrir e não fechar a porta. Okay? É uma regra que permite as nossas ações no mundo. Ela tem um valor normativo como critério de avaliação das nossas atividades, tanto teóricas como práticas. Okay? Problema: é uma crença? Não é uma crença. Por exemplo, eu abro a porta, eu tenho uma sentença lá fora, tem um corredor aqui do Departamento de Filosofia. Se eu abro a porta e encontro, sei lá, um buraco do inferno, okay? Você não vai falar, agora a sentença, existe o corredor aqui no Departamento de Filosofia, é falsa. Ela não é uma crença, nesse sentido, uma proposição descritiva para ser verdadeira ou falsa. Um corredor desempenha um papel normativo nas nossas crenças, no nosso sistema de crenças. Ao abrir a porta e ver alguma coisa que contraria muito isso, você não vai tornar falso. Você vai fechar a porta, abrir de novo, piscar os olhos, balançar a cabeça, tentar enxergar, vai chamar o Fábio, tá? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Por quê? É como se você segurasse aquilo como uma Hind pela função regulativa, normativa que ela desempenha nas suas crenças. Tem que ter alguma coisa errada acontecendo. Então, você dilui, mitiga esse valor a discussão sobre verdade e falsidade. Aí vão ter que entrar outros critérios. Não é a verdade ou não é a falsidade. Pós-modernidade, vale tudo e tal, relação de poder, também não é dessa forma. Okay? Eu acho que fica filosoficamente interessante, talvez eu não tinha pensado isso em termos de fake news, né? Sei lá, quando você está desafiando vacinas, desafiando o sucesso, sei lá, do preditivo. Precisa nem ser fake news, né? Assim, que a Terra é plana. Quer dizer, não é exatamente, assim, não é alguém criando fake news, é uma crença que realmente... O vocabulário que eu acho que mostra também um tipo de reavaliação do papel que sentenças científicas desempenham no nosso ambiente cognitivo, de certa maneira. Não que não seja importante, mas é ver como que ela, não por ela ser verdadeira, mas ela constrói como framework a maneira como nós nos movimentamos no mundo em termos práticos e teóricos. Elas são as hints pelas quais nós praticamos as nossas atividades. Elas são verdadeiras, elas são falsas, são mais verdadeiras, são mais falsas, não cabe isso. O que cabe agora não é uma discussão cognitiva sobre conteúdo de verdade, verdadeiro ou falso, mas como nós aprendemos elas, ou como nós somos educados a partir delas. Né? O termo que eu usei no desenvolver, o tempo, é valid belief. Né? Sentenças científicas e todas aquelas proposições de Moore, elas formam a maneira pelo qual nós vemos o mundo. Tanto em aspectos valorativos como em aspectos normativos em práticas regulativas nas quais nós nos corrigimos, né? Uma espécie de desvios a partir disso. Então, eu acho que o problema não fica menos filosófico porque a noção de verdade ela fica mitigada, mas ele fica filosoficamente muito interessante porque agora a gente vai ter que discutir, por exemplo, a maneira como nós somos treinados, a maneira como nós somos educados, né? A maneira como nós somos introduzidos, inseridos em debates públicos e em trocas cooperativas, recíprocas nesses ambientes sociais. O que fica bem interessante, né? Que vai entrar elementos afetivos, vão entrar elementos de poder, vão entrar elementos talvez inconscientes dentro desse ambiente. Né? A discussão ela ganha um papel filosófico diferente desse papel mais tradicional, clássico. Então não é uma crença verdadeira, não é dessa forma. Né?
Seria interessante pensar, talvez, Índia epistemologia, né, para introduzir essas discussões sobre fake news, porque o problema não é verdade e falsidade, é a maneira como aquilo constrói uma imagem de mundo e como é que você vai tentar ter um debate racional com imagens divergentes, né, onde você tem um deep disagreement entre elas, né, onde você parece que a framework, né, essas proposições de arcabouço, elas são conflitantes, né? Aí talvez seja uma boa discussão sobre o tipo de racionalidade que a gente precisa agora, que não é vinculada à noção de verdade e falsidade, mas é vinculada à noção de como nós somos educados na imagem do mundo. Certamente, os processos midiáticos, como você constrói essas crenças, desempenham um papel muito relevante, né? Como você é instruído nisso. Acho que problema. Você pode fazer uma espécie de axiomática dessas índias, sistematizar, né? Essa é uma axiomática, essa é o axioma, deriva as outras como teoremas. Como é que você faz? Eu acho que essa sistematicidade para lidar com essas índias é muito difícil. É como se fosse assistemático por natureza, né, essa discussão. Porque elas são muito heterogêneas entre elas. E ela tem um fator dinâmico, porque o papel ela muda. O papel dela, o papel de índio, de fulcralidade, centralidade, protagonismo nas nossas atividades, ele pode mudar de acordo pelo contexto para você. Uma proposição pode desempenhar um papel mais empírico, né, numa de descrição, e na outra, a mesma proposição, a mesma sentença, pode desempenhar um papel de regra. Eu não abro mão dela, estou convicto dela e eu uso ela como referência para avaliar a qualidade de outras atividades. Ela tem o papel de RIND. Esse RIND me faz lembrar aí uma ideologia, né, que eu vou julgando no mundo a partir de uma crença que eu até compartilho, né? Por exemplo, uma ideologia que a gente é quase uma RIND é a democracia, né? A gente usa essa categoria, é quase tudo que a gente faz. Isso é democrático, isso não é democrático. Assim, eu não queria ir tão longe, mas talvez você possa ter uma visão, uma abordagem que possibilite essa leitura. Né? Mas, assim, o núcleo duro pelo qual essa epistemologia de RIND, de dobradiças, surge, é uma discussão do Moore com o idealista, com o cético. Acho que, repare que o meu uso de RIND já é deviante disso. Eu não estou usando o RIND para proposições empíricas, eu sei que eu tenho uma mão, eu sei que eu tenho outra mão, logo existe um objeto externo no mundo, mas eu estou usando para princípios lógicos. Okay? Então não é um uso da letra do Wittgenstein, né? Eu estou me apropriando em outro contexto. Eu acho que você pode fazer isso. Eu acho legítimo, filosoficamente, você se apropriar de um conceito em outro contexto, dado uma motivação, não um problema genuíno. Eu acho que você pode fazer isso com ideologias, mas com cuidado. Né? Eu acho que os exemplos do Moore são exemplos de proposições empíricas, proposições muito, digamos, menos problemáticas do que essa discussão de uma democracia como ideologia. Eu acho que teria que, digamos, desenvolver mais instrumentos conceituais para poder deslocar essa discussão de proposições empíricas do Moore para essas discussões mais gerais sobre teoria política. Eu acho viável. Eu vejo menos ideologia menos como política e mais como cognição. Porque ideologia é algo que você não aprende sozinho, né? Você aprende numa comunidade. Você tem que seguir numa comunidade que adota certas ideologias e essas quase você raciocinar o mundo, o dia a dia, né? Assim, eu acho viável, eu só não sei muito bem como fazer agora. Depois a gente pode pensar a respeito disso. O que eu gostaria de enfatizar é que não é o conteúdo delas. Okay? Sim. O conteúdo é variável, muitas vezes heterogêneo. Você está abstraindo a dificuldade, até para dar uma sistematicidade a essa abordagem, é que é a função que ela desempenha em determinado sistema de crenças. E essa função, ela é dinâmica, ela pode ser diferente em contextos diferentes. Algo que desempenha o papel de RIND em um momento pode não deixar de ser RIND. Então, sei lá, a
A pesquisa do Hugo, por exemplo, está se deslocando para essas metáforas que o Wittgenstein usa antifundacionistas, a índio, a metáfora do eixo, né? Que, por exemplo, você pode ter um sistema dinâmico, físico, onde você tem todos os objetos ou elementos que compõem aquele sistema dinâmico, alguns desempenham um papel, digamos, de protagonismo, pelo qual ele desempenha o papel de eixo, ao qual os outros vão girar em torno dele. Mas não existe nada naturalmente nele que torna ele privilegiado em termos dos outros objetos que estão girando em torno dele, né? Eventualmente, se houver alguma perturbação do sistema, ele pode se deslocar do centro do eixo e o outro elemento entrar no eixo. Ou seja, é o papel que ele desempenha naquele sistema, é um papel contingente, poderia ser outro, que determina ele ser o eixo. Não há nada naturalmente que marca aquilo. Tem outras metáforas, a metáfora do rio, por exemplo. O leito do rio permite a condução da água em cima, mas o leito, ele mesmo, eventualmente ele pode se deslocar e virar parte do rio. E parte do rio pode se sedimentar, se consolidar como leito do rio. Então você tem uma via de sustentação, de fundação, que é dinâmica e ela pode mudar de papéis. Eu acho que são várias metáforas que vão aparecendo no texto. Eu acho que tanto a sua aplicação como a do Felipe, eu acho que daria bom português, eu acho que daria samba. Eu acho que é possível. Só que alguém já não fez isso. Eu tenho uma pergunta para o Fábio. Fábio, sobre o seu projeto, em certo sentido, eu achei muito mais transcendental do que naturalizado. Acho que a parte da naturalização está muito mais no peso do ponto de partida das ciências naturais, digamos, das melhores ciências que a gente tem hoje nesse repertório, e menos acho que mais nessa noção de condições de possibilidade, não na investigação. Eu estou pensando, em certo, para fazer a compatibilização entre naturalização e transcendentalidade, como você está propondo, talvez você pudesse mudar um pouco o conceito de transcendentalidade e o conceito de naturalização no termo das crenças verdadeiras justificadas. Porque pela maneira como você introduz, ficaria mais fácil você ter uma ponte, digamos, normativa entre as duas. Se você pensar, por exemplo, em transcendentalidade dentro desses autores americanos da escola de Pittsburgh, por exemplo, aquilo que é transcendental é basicamente o que é extensional, né? O que é social. Isso. E o que é social já está, né, envolto dessa tessitura normativa. Então você já tem o transcendental anterior que está vinculado ao sujeito, o transcendental, formal, pode estar vinculado às instituições. Isso. A linguagem da instituição, você utilizar. Prática, os nossos usos, né? E, em certo sentido, você colocou o peso na epistemologia, na normatividade, nas justificações, naquela visão tripartida. Mas também, na escola de Pittsburgh, toda e qualquer crença, ela está dentro de um espaço de razões. Se está no espaço de razões, ela está vinculada a um jogo, uma atividade prática de dar, oferecer e demandar razões. Não há crença que é isolada normativamente, em termos de proibições e autorizações, de todas as outras. Né? Elas são uma espécie de pacote prático de normatividade. Né? Ou seja, é como para ter crença tem justificações, né? Porque ela tem um papel de justificação, né? Nas nossas práticas inferenciais cotidianas. Então é como acho que talvez você tenha uma trilha, né? Sim. Curricular transcendental. É porque não administrei bem o tempo, né? E acabou que não foi os outros dois argumentos que tocam nesses pontos que você falou. E é justamente por aí. Na verdade, o que, para agora complementar então, né? Com a pergunta que tu fizeste, complementar o ensejo, é que o que é que há de útil em resgatar esse nome transcendental? Né? O que é que haveria de útil em resgatar isso? Num contexto em que você tem maneiras de formular, né?
as noções de crença e de atribuição de crença das pessoas que recorrem a esses elementos que a gente está falando aqui. É porque se não há mais um conflito com a ideia de solipsismo, ou melhor, se o solipsismo não é mais um fantasma que a gente tem que espantar, digamos assim, há outro que aparece, que é no momento que você transforma a racionalidade numa noção vinculada a práticas sociais, você começa a flertar com a abordagem relativista da racionalidade. Porque aí há um aspecto imanente do que é ser racional, que significa estar vinculado às práticas sociais que a gente aprendeu a participar delas por educação e por coisas assim. O que anuncia, dizer, olha, então, a depender do contexto em que você adota essas práticas, algo vai ser considerado racional nesse contexto aí, e a noção de verdade, inclusive, vai ser definida a partir daí. O que, então, gera um outro fantasma que seria preciso espantar, que seria o de evitar a relativização do que é ser racional, tocando na coisa das fake news e tudo mais. Qual é a vantagem do ponto de vista transcendental? É que ele oferece a possibilidade de resposta a esse perigo da relativização do que significa ser racional, um comportamento racional, uma crença racional. Como? Mostrando em que sentido certas práticas podem realizar a função de práticas privilegiadas do ponto de vista do que significa dizer que algo é racional. Como? Se você pegar, por exemplo, o que há de peculiar na prática de uma comunidade científica, que faz a gente atribuir a essa comunidade a característica de adotar procedimentos e discussões racionais. É um jogo de poder. O que há, para dar uma explicação exemplar, né? Dar um exemplo. O Pierre Bourdieu caracteriza assim, da seguinte maneira: a gênese do que a gente chama de ser racional na investigação científica depende de um jogo de poder, que é o seguinte: um jogo de poder muito peculiar. Você tem pessoas ali que estão jogando o seguinte jogo. Elas são habilitadas pela educação que tiveram, mais habilitadas do que outras pessoas, a criticar o que outras pessoas dizem dentro da comunidade. Ou seja, um físico é capaz, em teoria, em tese, né, de ser mais atento ao que o outro físico diz do que um leigo seria. E essa pessoa que, ao mesmo tempo, é mais habilitada para fazer isso, ela tem um interesse em fazê-lo. Ela tem um interesse em mostrar, interesse social, de mostrar que a outra pessoa, eventualmente, está errada no que diz ou está certa no que diz. Ao mesmo tempo, os outros da comunidade também têm o interesse recíproco de testar o que outras pessoas disseram dentro da comunidade. Esse jogo de poder em que você tem pessoas especialmente habilitadas para exercer para emitir determinadas sentenças e avaliar as sentenças dos outros, e estão especialmente interessadas em fazer isso, é a gênese do que a gente chama de racionalidade. Então é um jogo de poder muito específico dentro da comunidade científica que criou, historicamente, no nosso caso aqui, né, uma espécie de padrão ou de modo, um paradigma do que seria comportar-se racionalmente. E todos os outros comportamentos racionais que a gente considera racionais em situações extracientíficas seriam de algum modo parasitários culturalmente desse procedimento. Na medida em que eu digo, é racional o que ele está fazendo ou porque atingiu uma finalidade, ou porque eu posso comunicar a outra pessoa, ou porque é repetível. Isso é sempre parasitário disso que na comunidade científica é tratado de modo mais arregimentado, digamos assim. Então a vantagem do ponto de vista transcendental é que ela adota o nosso modo científico de interagir com o mundo como um modo privilegiado de entender quem somos nós, seres humanos. Essa seria a vantagem, basicamente. Mas aí existe uma ideia, ao menos uma espécie de racionalidade do próprio debate também, né? Você tem um pressuposto do que é possível enquanto debate, né? Eu acho que, fiquei pensando se não daria para pensar um transcendental aí como também uma espécie de condição de possibilidade do próprio debate, porque eu acho que o que Marcos estava falando antes, né? Eu fiquei pensando assim, do ponto de vista democrático, você tem um pressuposto mínimo que é justamente você considerar uma opinião divergente, né? Assim, isso permite o debate. Sim. Né? No momento em que você nega o interlocutor, né? Você nega as premissas do próprio debate, você
Ou seja, você nega as condições de possibilidade do próprio debate. Sim. E aí você bloqueia. Isso. Trava tudo, então não tem possibilidade mais de diálogo, de reconhecer o outro enquanto o interlocutor. Por isso que eu acho que tem um pressuposto do reconhecimento. Sim. Aí, que é Porque reconhecer o outro enquanto interlocutor. Isso. Você nega isso, quer dizer, Exato. Isso está lá. E isso é condição até para o exercício prático da racionalidade. Não é nem para que você tenha que ser verdadeiro ou falso. Mas note, o ponto é, quais são esses pressupostos que eu vou identificar, fazendo filosofia agora, aqueles que permitem essas práticas racionais? A vantagem do ponto de vista transcendental é que ela não precisa se comprometer a priori com nenhum desses pressupostos. Ela vai na ciência se informar sobre como ela faz. E dali, a partir de uma análise do que os cientistas fazem, identificar esses pressupostos. O que não significa que eles sejam invariáveis, que eles sejam imutáveis. É como esses rigid proposition. Assim que a ciência muda, e ela muda, isso autoriza a abordagem transcendental também a mudar o que seria, a compreender melhor o que significam esses pressupostos. E aí, outra vantagem, o que você mencionou ali como equilíbrio reflexivo, né? Reflexivo, que permite, que lembra muito aquele princípio do Goodman também, do Nelson Goodman, quer dizer, uma prática inferencial pode servir para corrigir uma regra de inferência, ao mesmo tempo que uma regra de inferência pode servir para corrigir uma prática inferencial. Na abordagem transcendental você pode ir um passo além, você pode falar de uma convergência reflexiva, não só equilíbrio, mas um sentido de convergência. Você converge para uma compreensão cada vez mais abstrata e formal dos nossos modos humanos de interagir com a realidade. Para pegar um exemplo bem claro aqui, a diferença entre o pressuposto ontológico da física clássica e o pressuposto ontológico de algumas interpretações da mecânica quântica. Enquanto na física clássica não tem nenhum problema eu adotar o pressuposto ontológico, ingênuo, digamos assim, do ponto de vista nosso, né, atual, de que há um observador que interage com objetos e essa interação independe do observador que esteja fazendo isso. No modo, em certas interpretações da mecânica quântica, você não pode mais adotar esse pressuposto. Ele parecia inofensivo nas práticas racionais que constituíram a mecânica clássica, mas se tornaram perniciosos e tornaram até incompreensível muitas coisas que acontecem no domínio quântico, e aí foi preciso abandonar esse pressuposto. Uma prática científica, pela própria história da ciência, permitiu, a partir da perspectiva transcendental, compreender algo de mais fundamental a respeito do nosso modo humano de interagir com os objetos. Essa seria a vantagem. Eu gostei desse termo aí, convergência. Reflexivo, nesse sentido. Eu entendo melhor quem sou eu, quem somos nós,